de aprendizado. Então, muita gente, inclusive, me pede os flashcards prontos e eu não vou mandar, porque faz parte do processo de aprendizado criar os próprios flashcards. Você saber o que se perguntar sobre a matéria, sabe? Já pensou o tanto que você tem que ter desenvolvido bem o assunto para você entender qual pergunta fazer, tipo, para você revisar? Então é muito importante. Então eu fazia os flashcards todos os dias, religiosamente. Tava no Uber, flashcard. Então, assim, aí outra coisa que eu fazia muito foi, fazia o simulado, passou a ser inadmissível. Gente, vai parecer radical, mas não é. Passou aqui, maluca, o Enem me deixou doido. Não, mas passou a ser inadmissível errar por não saber o conteúdo, pra mim. Tipo assim, principalmente... tudo passou a ser inadmissível, tipo assim. Aí eu olhava o simulado já assim, com sangue nos olhos, tipo, meu Deus, o que é que eu não sei? Porque tudo bem eu errar, às vezes, por causa de uma ansiedade, uma falta de atenção, eu vou distrair. Mas errar porque eu não sabia o conteúdo me deixava com muita raiva. Então aquele erro já virava logo um flashcard, uma revisão teórica, eu já lia meu caderno, então assim... Parece que em 2022 eu tinha fome de aprender, sabe? Tudo. Tipo assim, pra ser inevitável eu passar. Tanto que eu cheguei muito confiante nos vestibulares. Então, isso eu acho que me ajudou muito. E lista também de revisão, lista misturada, assim. Misturando assuntos já vistos anteriormente. Uhum. E você encaixava esse, por exemplo, os flashcards. Você falou que encaixava até no Uber. Mas, por exemplo, durante o estudo, tô em casa, tinha um momento específico, esse é o momento de fazer os flashcards, de estudar. Sim. Eu sou uma pessoa extremamente prática. Então, eu sei o que eu procrastino. E, por mais que eu seja a maior faladora sobre o Anki no universo, eu não gosto de resolver flashcard. Então, e eu sempre coloco o que eu não gosto primeiro. Porque senão, você vai ver, muito vestibulando faz isso. Tenho certeza que você já viu isso. Que a pessoa bota por último, e aí procrastina pra não dar tempo. E é inconsciente, a gente procrastina sem saber que tá procrastinando. Aí eu botava a primeira coisa, então eu acho assim, quem me segue há muito tempo lá, viu, sempre tinha eu com uma música da Billie Eilish resolvendo os meus flashcards, falando completamente sozinha na minha salinha de estudos, gente, sério, isso é real. Era a primeira coisa do dia, era os flashcards. Você já colocava porque você não gostava, então você já eliminava ali aquela obrigatoriedade. Menos um. Depois era o quê? Matemática. Legal. E, tipo, tu acha que, literalmente, essa questão de repetir o flashcard te ajudou muito a fixar a matéria pra que no Enem você não errasse por conteúdo, porque você ia ter aquilo muito bem consolidado, né? Muito, total. Eu não errei por conteúdo no Enem mesmo. Foi mais atenção e interpretação, né? Aham. Perfeito. Eu também, eu lembro que no Enem, quando eu passei, foi a mesma coisa. Só que eu não fazia flashcard, isso aqui é interessante, ó. Pro pessoal ver que, cara, não existe necessariamente o que é certo, o que é errado. Existem variações, é claro. Tem coisas que realmente não funcionam, mas tem coisas que funcionam, e dentro daquilo que funciona, você pode escolher qual caminho seguir. Eu, Vinícius Oliveira, não cheguei a usar os flashcards, porque na época eu não sabia como montar flashcard. Na época ninguém me falou, tem um Anki aqui, então eu nunca cheguei a utilizar na prática. Mas vocês estão vendo, a Gabi utilizou, e assim, Gabi, eu ia até comentar pra você falar, pessoal, como que você configurou seu Anki, mas eu não sei se seria viável, porque deve ter um monte de configuração por dentro, né? Não, como que era? Você usava o natural mesmo? Eu usava o natural. E simplesmente ia revisando? Eu sou muito preguiçosa. Aí eu não ia, não sei, também não sei mexer, eu sou uma avó, entendeu, da tecnologia. Era até bom, porque o natural, ele volta mais cedo os flashcards, né? Ele não demora tanto. Na verdade, depende, é assim, o Anki, você vai resolvendo e aí eles vão espaçando, é o algoritmo. Então, a primeira revisão, eu acho que se você coloca que você acertou, volta em 4 dias. Se você errou, em 1 minuto. Aí você repete na mesma revisão. Então, é 4 dias, aí eu acho que 16 dias e tal, aí vai. Então, à medida que você vai revisando, vai espaçando. E aí, por isso que eu acho muito bom. Porque os flashcards que você erra mais, voltam mais. E os que você erra menos, voltam menos. Então, não vira tipo assim, você tem 1.200 flashcards. Eu tenho 1.200 flashcards no Anki. E aí, eu não consigo, é inviável, é impossível revisar 1.200 flashcards por dia. Então, a minha revisão dava assim, 100 flashcards às vezes, quando muito assim, porque os novos você já tem que revisar logo, né? Então, quando muito, 100, tipo, quando eu criei muitos novos, às vezes era 80, assim. Legal, perfeito. Então você usava um Anki padrão, montava durante a aula, ou depois da aula se tivesse muita coisa pra anotar, e a partir disso você tinha um momento ali inicial do estudo pra já fazer aquilo, que foi algo que você não fez em 2021. Exato. Legal. Eu acho isso importante mesmo, porque, assim, eu creio que a revisão, ela não é só importante também, ela é imprescindível, é igual a redação. Você tem que fazer revisão e, independente do método que você use, que pode ser o Anki, pode ser as questões, essa revisão ela tem que ser constante e tem que ser sempre presente, porque se você abdica de fazer a revisão num dia, você já pode deixar um assunto pendente, e aí
aí no outro dia você deixa mais um assunto pendente e aquilo vai acumulando. E perfeito, galera, olha aqui, mais um ponto importante para vocês. Façam flashcards, façam Anki. O Anki, ele é um aplicativo para o pessoal que não conhece, pessoal que talvez está começando o estudo agora, ou que já fez o estudo, mas não conhece, que basicamente é um aplicativo de flashcard, é bem simples, é só você baixar e, por exemplo, eu vejo muito o pessoal falando de Anki, fazendo configurações extraordinárias. A Gabi não fazia isso, ela usava o natural e deu certo, porque na prática funciona, o próprio algoritmo do Anki, ele já é muito bem configurado. Então, você pode utilizar isso e começar a aplicar no seu estudo. Avalie, por exemplo, se em 2022 você chegou a fazer revisões dessa forma consistente, porque talvez pode ter sido isso que prejudicou ali o seu domínio dos assuntos no dia da prova. Talvez você sabia muito o assunto, mas você se esqueceu daquilo no dia do Enem. E um ponto importante é esse. Assunto que você viu, você não pode errar na questão por não conhecer o assunto, por se esquecer da matéria. Porque uma coisa é tipo, eu errei essa questão porque ela era muito específica, cobrava um assunto que eu não vi. Tava fora do seu alcance, né? Mas quando é uma coisa que a gente viu, é até frustrante, porque você fala, nossa, eu vi a aula disso, eu fiz questões sobre aquilo, e mesmo assim eu errei. E a revisão, ela entra com esse pilar de, não, você não vai errar, porque a gente tá repetindo isso aqui de forma espaçada ao longo do tempo, né? Sim, total. Por isso que eu falei que pra mim era inadmissível, porque eu já tinha visto antes, né? Então, pra mim era inadmissível errar coisa que eu já tinha visto. Legal. E eu acho assim que a galera pode até fazer esse vínculo, porque você comentou que você não fazia só flashcards, tinha umas listas de questões de revisão também. Eu, particularmente, só fazia as listas de questões. Eu acho que se o pessoal juntar o Anki com os flashcards, que já é uma ótima forma de memorizar, principalmente aqueles detalhes chatos da matéria, mais decorebas, com as questões, para ele poder treinar aquele assunto já visto, ele acaba unindo o útil ao agradável, né? Porque ele precisa memorizar alguns pontos mais decorebas, ao passo que ele também vai continuar treinando aqueles assuntos, dominando novos padrões de cobrança, e isso no final faz uma baita diferença, né? Total.